vida deste homem chamado Eliseu, o homem que recebeu a porção dobrada do Espírito Santo, o homem que recebeu a unção de Deus na vida, ele recebeu o dobro que Elias tinha. Os irmãos conhecem muito bem que Elias, amados irmãos, foi um homem de Deus, um homem que nem provou, nem experimentou a morte. Esse rapaz tinha tanta comunhão com Deus, que Deus falou: você não vai morrer não, você vai vir para o céu. Assim como Enoque lutava com Deus, Elias também foi arrebatado, ele subiu no redemoinho. Os irmãos conhecem que Elias, amados irmãos, foi um profeta que marcou a geração da sua história. Ele marcou a geração de Israel, porque tudo que Deus mandava ele falava. Ele tinha poder, ele tinha graça, ele tinha autoridade, ele tinha unção. E é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje. Deus quer levantar homens e mulheres que tenham unção, que tenham poder, que tenham graça, que estejam dispostos a pagar o preço, porque unção Deus tem para encher os vasos aqui esta noite. Elias, amados irmãos, um dia ele se revoltou para a nação de Israel, porque uma hora Israel estava adorando a Deus, outra hora Israel estava se prostrando diante de imagem de escultura, uma hora Israel estava levantando as mãos e dizendo que só o Senhor era Deus, outra hora Israel estava diante da imagem de Baal. E um dia Elias convocou todo aquele povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, vocês podem arrumar sua mala e seguir a Baal. Porém, se o Senhor é Deus, nós vamos seguir a Deus. E eu lanço um desafio: aquele que responder por fogo, este é o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os irmãos conhecem a história que Elias desafiou 850 profetas, e aqueles profetas foram todos desmascarados. O Senhor mandou fogo do céu, e o povo reconheceu que somente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o único que é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Esse era Elias, amados irmãos. Elias era terrível, irmãos. O camarada andava com Deus. Um dia ele estava de boa, lá no seu lugar, quietinho. A Bíblia fala, amados irmãos, que um rei chamado Acasias, rei de Samaria, um homem que se desviou, irmão, foi servir a Deus que tinha ouvido e não ouvia, a Deus que tinha olho, mas não enxergava, um Deus que precisava ser carregado por mãos humanas. E esse homem, irmão, rei de Samaria, ele caiu do sobrado do seu palácio e veio adoecer de maneira tal que ele ficou de cama. Olha só o que ele fez, o abençoado. Ele chamou um dos seus mensageiros e falou: olha, mensageiro, eu estou doente, eu estou morrendo. Eu vou dar uma missão para vocês. Vai até Ecrón e pergunta para Baal-Zebub se eu vou sair dessa cama. Irmãos, isso chamou a atenção de Deus de uma forma que Deus ficou irado para aquele homem. Aquele homem conhecia, irmão. Ele não era necio, não era ignorante. Ele tinha se corrompido com os costumes dos povos que habitavam na nação de Israel. Por isso que o Salmo nos adverte para tomar cuidado com quem a gente anda. O apóstolo Paulo nos adverte que as más companhias corrompem os bons costumes. Aleluia! Aquele homem foi corrompido. E ele estava doente, ele estava na UTI, ele estava para partir. E mesmo assim ele foi consultar um Deus que se chamava Baal-Zebub. Irmãos, a Bíblia fala que Deus falou: Elias, levanta-te, vai em tal lugar, em tal rua, que você vai encontrar os mensageiros do rei Samaria.
Irmãos, aquele rei falou como eram as vestes daquele homem. Só pela descrição das roupas, irmãos, ele reconheceu que era um profeta de Deus. Aleluia! Ele reconheceu que era um profeta de Deus. E certamente ele disse a Elias, o tisbita. Irmão, aquele rei não se consertou, não. Ele ficou enfurecido. E Elias já sabia, irmão, da bomba. Ele lançou uma palavra de morte para o rei, irmão. O rei estava desviado. Elias foi para o monte, já sabendo que ia chegar. Já sabendo que ia chegar, irmão, e chegou. 50 soldados do rei e o capitão. E eles falaram: homem de Deus, o rei manda descer. Mas aquele homem de Deus, irmão, era um tom de ironia, um tom de arrogância, não tinha respeito. E ele ia saber, irmãos, que se descesse com aquele esquadrão, ele ia ser preso. Ele ia dizer: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Glória a Deus, aleluia. Irmão, imediatamente, é assim que acontece, irmão. O homem e a mulher que anda em comunhão com Deus, que faz a vontade de Deus, irmãos. Se ele orar, irmão, não chove. Se ele orar, chove. Se ele orar, o rio abre. Aleluia. O rei não se contentou e mandou mais 50 homens e um capitão. Aqueles 50 homens foram mais arrogantes e disseram: Elias, o rei mandou você descer depressa. Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. Imediatamente, irmão, desceu fogo do céu. O rei ainda não se contentou e mandou o terceiro grupo, irmãos. Aquele homem, irmão, já foi diferente. Aquele capitão, quando chegou no pé do monte, já viu ali os soldados, ali 102 soldados, tudo fulminado. Falou: Elias, homem de Deus, que a minha vida e a vida dos meus soldados sejam preciosas no seu olhos. Irmão, aquela pessoa que te afronta, irmãos, aquela pessoa que não te respeita, aquela pessoa que gosta de falar mal de crente quando você está perto, irmão, Deus vai criar uma circunstância, irmão, que Ele vai te respeitar. Ele vai saber que você vem para a igreja e não é à toa. O anjo disse: Elias, desce com esses. É aqui que eu vejo que Elias estava ameaçado, irmão. O anjo disse: Elias, desce com esses. Elias se levantou e desceu. O que Elias mandou recado, Elias falou na frente do rei: é isso mesmo, você vai morrer e pronto, acabou. A mensagem que deu foi o Senhor. Esse era Elias, irmãos. E Elias tinha um moço, irmão, que aonde ele estava, esse moço chamado Eliseu estava. E Eliseu queria essa unção, irmãos. Eliseu queria essa autoridade. Eliseu queria ser usado, irmãos. Não era para ficar postando no Instagram, não, irmão. Porque hoje, você vê aí as pessoas vão doar cesta básica e já posta no Instagram. Depois que desliga a câmera, irmão, é nada, irmão. É só na frente das câmeras. A pessoa quer até pro monte, irmão, 3 horas da manhã, tô no monte, e põe nas redes sociais. Isso aí não dói, irmão, não tem interesse nenhum, irmão. A Bíblia fala: entra no teu quarto e fecha a porta. Glória a Deus, aleluia. É somente você
assim com Eliseu, amados irmãos. A Bíblia fala que Eliseu morava em Samaria. E ele ia buscar poder no Monte Carmelo, um monte que Elias havia desafiado os profetas de Baal. Irmãos, para ele chegar de Samaria até esse Monte Carmelo, era 56 quilômetros. Eu não sei se ele ia de a pé. Eu não sei se ele ia de cavalo, de carruagem, irmãos. Eu só sei que ele ia até aquele Monte Carmelo buscar poder de Deus, irmão. Porque não tem como fazer a obra de Deus se não buscar poder de Deus. Não tem como você fazer discípulos se você não buscar poder de Deus. Não tem como pregar a palavra de Deus se você não buscar poder. Senhor, aleluia! 56 quilômetros. Esse homem, irmãos, não media esforços para buscar poder de Deus. E a Bíblia fala que nesse caminho ele passava por uma cidade chamada Sunem. E ali havia uma serva de Deus, casada com um servo de Deus. E aquela mulher observava todas as vezes que Eliseu, o homem de Deus, via de Samaria e ia até o Monte Carmelo, passava em frente à casa dela. E a Bíblia fala, amados irmãos, no capítulo 4, versículo 13, que ela, observando que Eliseu vinha de longe, ela reteve ele na sua casa para comer pão. Reter, segurar, não soltar, porque Eliseu falou para ela: não se incomode. Mas ela, irmãos, sem Deus tocar no coração, irmãos, ela via que o homem era de Deus, que o homem fazia a obra de Deus. O Senhor não falou para ela, o Senhor não sentiu. Ela viu a necessidade da obra de Deus e se propôs a alimentar o servo de Deus. E toda vez que Eliseu passava em frente à sua casa, ele parava ali e se alimentava. Ela preparava um banquete. Aleluia! Meu Deus, meu Pai. Irmãos, aquilo para ela não foi suficiente. Ela falou: Senhor Deus, eu posso fazer mais pela tua obra. Ela conversou com seu marido, irmão, com sabedoria, e falou: meu bem, o banquete está maravilhoso, mas vamos dar algo a mais para esse homem de Deus. Vamos preparar um quarto aqui em cima da nossa casa. Vamos pôr uma cama, uma cadeira e um candeeiro, para que quando ele vir de tão longe, ele não possa somente se alimentar, mas que ele possa se repousar, descansar. Olha o investimento desta mulher, que não teve nem seu nome mencionado. Quem sabe o escritor de 2 Reis, que alguns dizem que provavelmente foi Jeremias, não sabia o nome dela, mas chamou ela de Sunamita, porque ela era de Sunem. Ele observou aquela história e falou: não, isso tem que estar registrado no livro. O que essa mulher fez pela obra de Deus. Então agora Eliseu tinha, amados irmãos, um banquete, tinha um quarto para descansar. Ele era cuidado, porque é assim que acontece. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo escreveu que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Irmão, se você está fazendo a obra de Deus, irmãos, se você está empenhado, fica tranquilo, que Deus está vendo tudo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus está preparando, ainda que você não esteja vendo. Deus está cuidando de cada um aqui essa
ministério. Ela nem nos conhece, ela nos conheceu por vista. Ela nos conheceu e investiu pesado na obra de Deus. Eliseu, irmão, tinha uma influência grande com o rei de Israel e com o chefe do exército. E ele chamou aquela mulher e perguntou: me pede o que você quer, o que você precisa. Se você quer que eu diga algo para o rei de Israel ou para o chefe do seu exército, aproveita que eu tenho influência. Eu vou te retribuir. Ela não tinha interesse nenhum, irmãos. A serva de Deus não tinha interesse nenhum em fazer, em investir na obra de Deus. Ela nos dá uma lição, irmãos, tremenda. Ela falou: não, Eliseu, não se preocupe de dizer nada, não precisa pedir nada. Aí Eliseu, ali no seu quarto com Geazi, fala: nossa, e agora? Ela não quer nada. Aí Geazi, irmãos, dá a ideia: olha, ela não tem filhos e o seu marido é avançado em idade. Irmãos, agora vamos meditar na vida dessa mulher. Naquela época, irmãos, uma mulher que não tinha filhos era considerada que estava em pecado. Os seus antepassados causaram uma grande blasfêmia, cometeram um pecado, irmão, estava sendo punido por Deus. Com certeza, irmão, aquela mulher queria um filho, irmão. E hoje, irmão, você vê o diabo se levantando, querendo aprovar o aborto e tudo quanto é. Eles querem matar crianças no ventre. É coisa do diabo, irmão. E aquela mulher almejando para ter filho. E existem mulheres que querem tirar a criança do ventre. Glória a Deus. Deus estava vendo tudo. Glória a Deus. Quantas das vezes aquela mulher, irmão, ali na sua casa tinha que ouvir dos seus vizinhos, irmão. Ela convivia, ela ia para o templo. Ela ia para o templo adorar a Deus, era uma serva de Deus. Seus vizinhos lá, para as pessoas que conviviam, sabiam da história dela. Observavam uma mulher bem de vida, só que não tem filhos. Imagina aquela mulher, irmãos. Ela guardava só para Deus essa dor, irmãos. Ela guardava só para o Senhor. Porque quando Eliseu chama ela de novo, irmãos, Eliseu diz: olha, daqui a um ano você estará segurando uma criança no colo. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher não desabafou, ela começou a chorar. Eliseu, pelo amor de Deus, não dê falsas esperanças para mim. Irmão, tem coisa que a gente consegue esconder, irmão. Tem coisa, tem dor, tem angústia que a gente consegue esconder na frente dos outros, irmãos. Mas Deus está vendo, irmão. E Deus está dando um prazo para a tua vitória aqui esta noite. Ele disse: daqui a um ano terás um filho. Irmão, passou um ano, irmão. Aquela mulher teve um filho, irmão. Aquela mulher que tinha investido na obra de Deus. Aquela mulher que tinha sofrido uma angústia por ser estéril, agora estava cantando louvores a Deus com seu filho. Glória. O diabo, irmão, ficou enfurecido, irmão, com aquela situação, irmão. Porque a pessoa que faz a obra de Deus, irmão, e o diabo não se levanta, alguma coisa está errado. A pessoa que faz a obra de Deus, e é só maravilha, é só alegria, irmãos. Não tem um levante, irmão. Não. Irmão, o inimigo tem que ficar furioso mesmo com a gente. O inimigo tem que ficar furioso quando nós deixamos os nossos lares.
Um dia, aquela criança foi acompanhar o seu pai no trabalho. E aquela criança, irmão, aquele adolescente, quem sabe, disse: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o seu pai disse para um dos seus servos: leve até a mãe dele. Aquela criança, irmão, a mãe pegou aquela criança enferma e colocou nos seus joelhos, irmão, até o meio-dia. E a criança faleceu. A criança morreu nos braços daquela mulher. Irmão, se é nós, se é eu pelo menos, o quê? Se eu estou 10 anos na prova, agora a porta se abre, dá 3 meses, a porta fecha. Eu estou enfermo tanto tempo, recebo a cura, agora pego outra enfermidade. Rapaz, misericórdia! Não! Deus não me ama, eu não sou crente dele, alguma coisa está errada. Irmão, aquela mulher pegou o seu filho e colocou na cama do profeta, lá no quarto que ela tinha feito, aleluia. E ela foi até o seu marido e falou: prepara o jumento aí para me levar até o homem de Deus. Aleluia. E o marido da falou: mas como? Porque tinha dias específicos para se encontrar com o profeta. Não era lua nova, não era sábado. O que tu vai falar com ele? Ela disse: fique em paz, está tudo bem. Deus gosta de se relacionar com o crente, Ele gosta de intimidade. Eu acredito que Deus gosta de entender. Tem coisa que você não precisa falar para o seu marido ou para a sua esposa. Tem coisa que é só você e Deus. Vai tudo bem. Quando a mulher estava em direção ao monte, irmão, ela sabia onde estava o homem de Deus, buscando poder, irmão. Se é hoje em dia, irmãos, aonde está o obreiro? Para orar aqui pelo meu filho que está enfermo. Aonde vai encontrar o obreiro, o servo do Senhor? Buscando a Deus. Aleluia. Deus vivo, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No encontro do profeta, quando Eliseu viu a mulher vindo, Eliseu falou para o seu jovem: vai e pergunta para ela se está tudo bem com o marido, com ela e com o filho. Jesus se apressou, irmãos, e perguntou para ela: está tudo bem, está tudo na paz com você, com seu marido, com seu filho? Ela disse: está tudo bem, está tudo bem. Irmãos, nós temos que ter sabedoria, irmãos. Tem coisas, irmão, que o homem, que a mulher não vai resolver. Não precisa você falar, contar os seus problemas para quem não tem uma vida de oração, para quem não vai conseguir te ajudar, para quem vai piorar, irmão, para quem vai espalhar. A pessoa ela prova de novo, ela acabou de me falar: olha que coisa. Ela falou: tá tudo bem, irmão. Irmão, fique em paz, confia. Vai dar tudo certo na tua vida. Quando ela encontrou o profeta, irmãos, olha também outra coisa que eu aprendi: nem tudo Deus revela para os seus, irmãos. Eliseu era um homem que tinha uma vida de oração e Deus não tinha revelado para ele essa luta que essa mulher estava passando. Deus não tinha mostrado para Eliseu que o diabo tinha se levantado contra ela. Ela desabou nos pés de Eliseu e falou: Eliseu, eu não te pedi filho nenhum, Eliseu. Eu não te pedi nada, Eliseu. Agora meu filho está lá, ó, a minha vitória. Cadê que se transformou em derrota, irmão? Eliseu se apressou, falou para o seu moço Geazi: Geazi, pega meu portão, vai na frente e coloca no rosto do menino. Oh, aleluia. Nós vemos, amados irmãos, que Pedro passava e a sombra dele curava. Paulo tinha lugar que Paulo não podia ir, o apóstolo, ele mandava o seu lenço: ó, leva meu lenço lá. E os milagres aconteciam. Aleluia.
Nossa, e agora? Não aconteceu nada, o menino está morto. Ele já se foi confiança, irmão. Já se sabia quem era o professor dele. Rapaz, Glória a Deus. porque as coisas não acontecem da maneira que a gente quer. Na mãe estava leproso, irmão. E ele ouviu falar de Eliseu. Ele creu na palavra daquela jovem que habitava na sua casa. Ó, lá em Samaria tem um profeta que pode curar você da lepra. Aquele homem creu, irmão. Ele chegou até a casa de Eliseu. Eliseu, irmão, nem recebeu ele. Mandou seu mensageiro, vai lá e fala pra ele mergulhar no rio mais sujo de Israel. E é 7 mergulhos. Irmão, aquele homem ficou bravo. Aquele homem ficou irado. Ele veio e falou: peraí, ele nem me recebeu. Eu pensei que ele ia sair pra fora e ia invocar o Deus de Israel e Deus ia me curar. Não, irmão, não é do jeito que a gente quer, não. É do jeito que o Senhor quer. É do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Eliseu chegou e viu aquela situação, irmão. E viu que tinha que lutar com a morte. Eliseu, irmão, não afrouxou não, irmão. É uma característica do homem e da mulher, irmão. Aleluia. Do homem e da mulher que vive em comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Da luta. A mulher não murmurou. Eliseu foi para cima, irmão. Eliseu subiu sobre aquele moço e ficou sobre ele, e se levantou, e aquele moço continuou intacto. Eliseu andou para um lado e para o outro, falando: Senhor, e agora? Não vou aceitar derrota na vida dessa mulher, não, Deus. Eu não vou aceitar que o inimigo leve a bênção dela. Deus vivo, aleluia. Eliseu insistiu mais uma vez. Glória. Colocou as mãos sobre ele, olho com olho, e aquele menino acordou, espirrou 7 vezes. Em nome de Jesus, aleluia. Aqui é o teu filho de volta. Glória a Deus, aleluia. Quem toca no ungido do Senhor, quem toca aquilo que Deus te prometeu. Aleluia. Aleluia. Deus vivo, aleluia. aleluia. Irmãozinho, não acaba aqui não, irmão. Grande Deus, aleluia. Uma mulher dessa, uma serva de Deus, irmão. Glória a Jesus. Deus estava trazendo um castigo para a nação de Israel. Elias disse: 3 anos e meio não chove. Eliseu, 7 anos. Era porção dobrada, irmão. Era porção dobrada. Vai vir uma fome tão grande em Israel. Uma fome tão grande, irmãos, que um dia a mãe chamou o rei. Ele estava lá no muro, lá andando lá. Falou: rei, me socorre. O rei falou assim: Deus não pode socorrer, quem sou eu? Mas conta o que você está passando, mulher. Não, aqui é o seguinte, rei, ó. Ontem eu e essa mulher aqui, nós combinamos de cozinhar o meu filho, irmão. Meu Deus, é coisa de louco, irmãos. A fome que aquele povo passou. E nós assamos, cozinhamos o meu filho na panela. É coisa que não dá nem para imaginar, irmão. Não dá nem para imaginar. E nós tínhamos combinado que hoje era o dia dela. Cozinhamos o filho dela. Aleluia. Olha a fome, irmãos, que passou. Olha a luta que passou o povo de Israel, que estava em rebeldia. E aonde estava essa mulher, irmãos? Irmãos, antes dessa fome chegar, Deus já tinha tirado ela de lá faz tempo, irmão. Crente que faz a obra de Deus, crente que investe na obra de Deus, irmão. Crente que abre a mão na obra de Deus, irmão. Você acha que Deus vai abandonar? O salmista
moço. Porque vai vir uma fome tão grande aqui que não vai ter comida para ninguém. Aquela mulher, irmão, deixou sua casa, irmão, deixou seus bens materiais, arrumou suas coisas, ó, e foi embora. Apoiando de cor, irmão. Que hora que Deus pega seu filho, irmão. Porque filho Deus repreende mesmo, irmão. Bastardo Deus abandona, irmão. Se você está sendo repreendido por Senhor, se alegre nele, porque Deus está te chamando de filho e de filha. Glória a Deus. Aquela mulher estava longe, irmão. Foram 7 anos de luta, 7 anos de fome, de miséria extrema naquela nação de Israel. E passando aquela luta, irmãos, aquela mulher decide voltar para sua casa, irmãos. Voltar como, irmãos? Será que a casa dela vai estar lá? Será que já não se apropriaram do terreno dela, da casa dela? A Bíblia fala, irmãos, que Geazi estava no palácio do rei, e o rei se encantou com tanto testemunho de Eliseu, dos milagres que Deus havia operado na vida de Eliseu. E o rei falou para Geazi: me conte mais as grandezas que o Senhor tem feito na vida deste homem, deste profeta. E Geazi contando o testemunho dela, irmãos. Olha, havia lá em Sunem uma mulher estéril, e Eliseu orou, ela teve um filho, e depois o filho dela morreu, e Eliseu orou, o filho foi ressuscitado. De repente, irmão, quem aparece lá no palácio? A mulher, o seu filho e seu marido. Geazi fala: aqui, ó, é ela, é dela que eu estava falando agora. A bênção vai ser tão grande na sua vida. A providência de Deus é para quem crê, irmão. Vai ser tão grande na sua vida que os seus vizinhos vão testemunhar. Eles não vão saber nem o seu nome, não vão se lembrar, mas vão falar: aquela pessoa que congregava lá, que congregou no jardim oratório, recebeu um grande livramento do Senhor. Aleluia! E aqui no capítulo 8 e o versículo 6 diz: e o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei me deu um eunuco, dizendo: faze restituir tudo quanto era seu, e todas as suas rendas da terra, desde o dia que deixou a terra até agora. Irmãos, a sua bênção com juros, com correção monetária, Deus não vai deixar faltar nada. Esse tempo de luta, esse tempo de prova, irmãos, vai ser maior a bênção que Deus está preparando para os que amam a obra de Deus. Aleluia! Quero convidar os irmãos da presença do pastor para se colocarem de pé, amados irmãos. Aleluia!